Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Camila? Opa, fala galera, como é que vocês estão? Boa noite a todos, o pessoal animado aí no chat, chamando a aula. E eu não sei de onde que veio essa animação toda, gente. Achei que eu ia entrar nesse chat e já ia escutar vocês reclamando. Porque hoje não só é Bio 1, né, que é sempre um pouquinho mais puxadinho. Como eu falei com vocês, a gente tá numa sequência de aulas bem pesadas em Biologia 1. Depois a coisa melhora um pouco, a gente entra em corpo humano, mas até a gente chegar lá, a gente passa, assim, por um mês muito pesado. E ainda é um mês pesado de planta, né? Ainda vai passar aí no meio desse mês por planta, porque a aula hoje é dela, e sim, a aula hoje é sobre fotossíntese. Um tema que, em geral, lá já começou a reclamação. Um tema que, em geral, os alunos não gostam muito. Mas assim, gente, cai, tá? Cai bastante. E para quem aproveitou a aula de semana passada, para quem conseguiu pegar a essência de respiração celular, vocês vão ver que aqui muita coisa é parecida. Cara, vocês têm que lembrar, gente, lá da aula de Bio 2, lembra que a gente falou de ciclo do carbono, ciclo do oxigênio? E eu falei pra vocês, a reação química da respiração celular é o contrário da reação química da fotossíntese, né? Então é óbvio que os dois processos têm muito a ver. É difícil? É difícil, não vou negar. Respiração celular e fotossíntese são aulas bem pesadas, né? São aulas muito densas, mas, de fato, se você pega uma, a outra é meio caminho andado, tá? Em geral, eu acho até fotossíntese um pouquinho mais fácil, tá? Porque as questões de fotossíntese são mais fáceis que as questões de respiração celular. Mas é porque vocês já vêm com um certo preconceito com as plantinhas, coitadas, tá? Mas vai dar tudo certo. Vamos começar do slide mesmo, e aí depois a gente vai pro quadro pra gente acompanhar a aula bem juntinhos, né? Mesmo. Olha só, o que é a fotossíntese? Tem que começar por aí, tá? O teu conceito teórico tem que estar bem estabelecido. O nome do processo é fotossíntese, porque você vai ter a síntese, você vai ter a produção de glicose usando a energia da luz. Segura isso para daqui a pouco você não cair numa pegadinha. A fotossíntese é um processo feito por diversos seres vivos autotróficos, tá, galera? Não são só as plantas que fazem fotossíntese, não. As algas, por exemplo, podem fazer fotossíntese também, tá? Elas também podem produzir glicose, o próprio alimento, usando a energia da luz do sol.
da luz solar, tá? Mas a gente sempre acaba falando em planta por ser o ser autotrófico que mais cai ali na prova do Enem. Em geral, as questões de fotossíntese são com plantas. Mas só para lembrar para vocês que existem outros seres vivos autotróficos, existem outros seres vivos capazes de produzir a própria glicose, o próprio alimento por esse processo. Como é o caso das algas, tá? Mas aqui no quadro, eu vou de fato usar bastante o exemplo de planta. Vamos lembrar comigo o que a planta vai absorvendo, vai puxando, vai fazendo? Faz um esqueminha aqui bem bobinho comigo, mas só pra gente se relembrar lá das aulas de Bio2. O que a planta vai pegar do ar? O que a planta vai sequestrar, captar do ar para produzir glicose? O próprio alimento. A planta vai pegar do ar gás carbônico, CO2. E do solo? O que ela vai absorver pelas raízes? Água e sais. Aqui a gente vai focar especialmente na água. Usando esse CO2 do ar, usando essa água do solo, a planta vai produzir glicose, a planta vai produzir lá o seu próprio alimento. Só não esquece de uma coisa importante, tá? Quando a planta faz fotossíntese, ela não produz só glicose, não. Lembra da aula de ciclo do carbono? Lembra da aula de ciclo do oxigênio? Quando a planta pega o CO2 do ar e a água do solo, ela produz glicose e ela também produz oxigênio para o ar atmosférico. Para fazer isso, para pegar o CO2 do ar e a água do solo e produzir a partir deles glicose e oxigênio, a planta vai precisar de luz. Por isso que o nome é fotossíntese, porque ela vai usar a luz do sol. Beleza? Beleza? Nem tira print ainda, porque ainda vai entrar muita coisa, tá? Vai entrar muita coisa nesse print ainda pra vocês. Show de bola? Um dos primeiros caras a descrever esse processo foi esse cara aqui, o Joseph Priestley. O Joseph, esse moço aqui da foto, ele começou a falar sobre fotossíntese com um experimento muito simples, tá, gente? O que ele fazia? Ele pegava um rato e colocava dentro de um pote, de uma redoma fechada. Quando o rato estava lá sozinho, depois de um tempo, o coitado do bicho morria. Morria porque o rato ali sozinho, ele consumia todo o oxigênio. Chegava uma hora que o oxigênio aqui dentro do pote acabava e ele morria sufocado. Só que o Joseph reparou que se ele colocasse o rato junto com uma planta, o rato continuava vivo. Continuava vivo porque na fotossíntese, usando a energia da luz, vocês vão entender porque que eu tô batendo isso, usando a energia da luz, a planta produzia não só glicose, mas também oxigênio. E aí esse oxigênio que a planta liberava conseguia sustentar tanto ela quanto o ratinho vivos ali. Então foi um dos primeiros caras a começar a descrever um pouco essa ideia. E para fazer isso, para as plantas, para os seres autotróficos conseguirem captar essa energia da luz, eles vão precisar de um pigmento verde, que é a clorofila, tá? A clorofila, gente, ela é um pigmento verde porque ela reflete a luz verde, tá? A gente enxerga a clorofila como verde porque ela não absorve essa luz. Ela reflete a luz verde para os nossos olhos. Em contrapartida, ela absorve muito bem as cores azuis e vermelhas. Então, por exemplo, a luz do sol não é um problema. A luz do sol, como ela é uma luz branca, ela acaba tendo ali dentro diferentes comprimentos de onda com diferentes cores. Então, quando a planta está recebendo luz do sol, ela está recebendo ali vários comprimentos de onda, várias cores ali.
inclusive vermelho e azul, que são cores que a clorofila absorve super bem, tá? Agora, se você tivesse que escolher, por exemplo, Camila, vou ter uma estufa em casa, qual cor de luz eu boto? Aí, por exemplo, você poderia escolher ali a azul, a vermelha, que você sabe que a clorofila absorve super bem, tá? Esse experimentozinho que eu coloquei aqui pra vocês é justamente pra mostrar isso. Aqui eles colocam uma alga fazendo fotossíntese, tá? E eles colocam junto com essa alga bactérias aeróbicas, ou seja, bactérias que consomem oxigênio. Repara que essas bactérias, elas se concentram aqui no azul e no vermelho. Elas se concentram no azul e no vermelho porque esses são os comprimentos de onda que a clorofila mais absorve. Então, no azul e no vermelho é onde a planta absorve ou é onde a alga absorve mais luz. Então, é onde que acontece mais fotossíntese, maior produção de oxigênio. Olha como no verde tem pouca bactéria. Porque a clorofila, ela reflete o verde. Ela não absorve. Então, aqui no verde, a taxa de fotossíntese, a taxa de produção de oxigênio é super baixa. De fato, os melhores comprimentos de onda para a clorofila absorver é ali próximo do azul, é ali próximo do vermelho. A luz branca do sol vai ter esses dois comprimentos de onda. Então, não é um problema para as plantas, tá? E, além da clorofila, as plantas ainda podem ter até outros pigmentos, tá? De outras cores, que a gente chama de pigmentos acessórios, para captar, por exemplo, outras cores, outros comprimentos de onda. Mas o que eu quero que vocês observem aqui é que tá rolando sempre captação de luz. A planta vai precisar ter clorofila ou algum outro pigmento, mas o principal é sempre a clorofila para absorver essa luz para fazer a fotossíntese. No caso das plantas, e agora eu vou focar ali na planta mesmo especificamente, a clorofila ela vai estar dentro de uma organela. Uma organela chamada de cloroplasto. Para começar essa aula, a primeira coisa que a gente precisa saber é um pouquinho da estrutura do cloroplasto. Vem pra cá. O cloroplasto, gente, ele é sempre representado de verde, porque a clorofila, como eu falei pra vocês, tem essa cor verde, tá? Eu não vou usar o pilô verde porque fica muito ruim na câmera, mas só pra vocês saberem. O cloroplasto é uma organela que tem duas membranas, tipo a mitocôndria. Uma membrana externa e uma membrana interna. Beleza. Esse espaço aqui do cloroplasto, como se fosse o citoplasma dele, esse espaço aqui do cloroplasto, a gente vai chamar de estroma. Lá na mitocôndria, semana passada, a gente chamou isso aqui de matriz. Aqui no cloroplasto, a gente vai chamar esse espação aqui de estroma. Dentro do estroma, existem bolsinhas de clorofila. Cada bolsinha de clorofila, então a clorofila ela tá em bolsinhas. Cada bolsinha dessa é um tilacoide. Normalmente, um tilacoide fica em cima do outro. Então, a gente encontra pilhas de tilacoides. Tipo, uma bolsinha em cima da outra. A pilha de tilacoide, a gente vai chamar de grano. Beleza? Essa é a estrutura de um cloroplasto. Camila, eu preciso saber esses nomes. Preciso saber que esse meio é o estroma. Preciso saber que a bolsinha é o tilacoide. Preciso saber que a pilha de tilacoides é o grano. É bom, porque cada parte da fotossíntese vai acontecer num lugar diferente. Toda a fotossíntese vai acontecer no cloroplasto, mas cada partezinha
vai acontecer num lugar diferente. Então, pelo menos para você poder se situar ali dentro do processo, é bom você decorar, tá? A fotossíntese, gente, ela vai ser dividida em duas fases. A fase clara e a fase escura da fotossíntese. Esses nomes são muito ruins. Porque quando eu falo que a fotossíntese tem duas fases, fase clara e fase escura, o que você entende? Você entende que a fase clara acontece de dia e a fase escura acontece de noite. E isso está errado. Sai com uma coisa aqui na tua cabeça. O nome do processo, pelo amor de Deus, eu até nem botei o nome aqui da aula, vou botar. O nome do processo é fotossíntese, gente. Se o nome do processo é fotossíntese, para produzir glicose e oxigênio, precisa da energia da luz. Bota isso na sua cabeça. Não acontece fotossíntese no escuro. Não acontece, não tem exceção. Ai, Camila, mas e a planta do não tem exceção? Não tem. Fotossíntese depende da luz. O nome do processo é fotossíntese porque a síntese de glicose e oxigênio acontecem por conta da incidência da luz. A clorofila vai absorver a luz do sol. Então, não tem fotossíntese de noite. Por isso, esse nome fase clara e fase escura acaba sendo meio ruim. Porque as duas fases acontecem de dia. E aí, a gente está tentando mudar um pouco esse nome. Ao invés de chamar de fase clara e fase escura, a gente vai chamar a fase clara de fase fotoquímica e a fase escura de fase química. Beleza? Não tem problema chamar de fase clara ou fase escura. Eu só quero que você saiba que nenhuma delas acontece no escuro. Tanto a fase clara quanto a fase escura, a fotossíntese só acontece na presença da luz. A fotossíntese só acontece de dia. Então, tanto a fase clara quanto a fase escura acontecem durante o dia. Se você acha que vai se confundir, chama de fase fotoquímica e química. Beleza? Tranquilo? Vamos começar a fase clara? Vamos começar a dar prosseguimento a ela? Vou botar até aqui pra cima, para eu ganhar mais um pouquinho de espaço no quadro, porque eu vou novamente tentar apertar tudo aqui. Aonde que vai acontecer a fase clara ou fotoquímica? Essa é a fase que depende diretamente da luz. Por isso que o nome é fase clara ou fotoquímica. É nessa fase que a clorofila vai absorver a luz do sol. E aonde que está a clorofila? Aqui, nos tilacoides. Então, eu vou pegar aqui um tilacoide. Eu vou olhar a membrana desse tilacoide por dentro. Imagina que isso aqui é a membrana, essa linha preta do tilacoide, tá? É aqui dentro da membrana do tilacoide, é aqui nessa linha preta que acontece a fase clara ou fotoquímica. É aqui, na membrana do tilacoide, que está a clorofila da planta. A clorofila, ela não está espalhada, não. Ela está organizada em dois grupos de clorofila. Clorofila, clorofila. Esses dois grupos de clorofila a gente chama de fotossistema. Fotossistema. Como normalmente o nome é em inglês, a gente abrevia com PS. Esse é o fotossistema 2, esse é o fotossistema 1. Novamente, não se assusta com o nome, pega a ideia. Aqui dentro desses fotossistemas, o que eu encontro? Clorofila. Aqui tem clorofila, aqui tem clorofila. Beleza? A luz vai bater na planta. A luz vai bater na folha,
a luz vai bater no cloroplasto, a luz vai bater aqui no tilacoide, a luz vai bater no fotossistema 2. O que a luz faz com a clorofila? Quando a clorofila que está aqui absorve essa luz, a luz excita os elétrons da clorofila. Lembra lá da química? Vocês acabaram de sair da aula do Alan, tá? Quando um elétron recebe energia, quando um elétron é excitado, ele pula de camada. Lembra disso? Lembra dessa ideia lá na química? Que quando um elétron recebe energia, ele pula de camada? Essa é a ideia. Quando a luz bate aqui na clorofila, os elétrons da clorofila vão receber energia. Eles vão pular. Eles vão pular para fora do fotossistema. E aí? E aí que é igual a semana passada. Eles vão cair numa cadeia transportadora de elétrons. Lembra que a gente falou semana passada da batata quente? O elétron ele vai passando de uma proteína para outra. Lembra disso? Lembra da batata quente? A batata vai passando de mão em mão. Conforme a batata vai passando de mão em mão, ela esfria. A batata começa fervendo. Conforme a batata vai passando de uma pessoa para outra, ela vai esfriando. Ela vai esfriando porque ela vai perdendo energia. Ela vai perdendo calor. Aqui é a mesma ideia. Conforme o elétron vai passando de uma proteína para outra, ele também vai liberando energia. Só que aqui a energia vai ser usada para produzir ATP. Chegou no final. Quando esse elétron chegar aqui no final, ele vai entrar no fotossistema 1. E ele vai durar pouco ali, tá, gente? Porque a luz vai bater na planta, no cloroplasto, no tilacoide. A luz vai bater no fotossistema 1. E aí, o que ela vai fazer com esse elétron? Excitar de novo. Então, ele entra no fotossistema, recebe luz de novo e escapa novamente. E vai cair numa nova cadeia transportadora de elétrons. E aí, conforme ele vai passando na cadeia, ele vai perdendo energia na forma de ATP. Vamos de novo? Vamos novamente. Eu tô na primeira fase da fotossíntese, que é a fase clara, ou fotoquímica. Essa é a fase que depende diretamente da luz. Porque é nessa fase que a clorofila vai absorver a luz. A clorofila, ela tá aqui dentro do tilacoide. Dentro dessas bolsinhas. Aqui dentro do tilacoide, a clorofila ela tá organizada em 2 grupos, que a gente chama de fotossistemas. O 2 e o 1. Então, aqui tem clorofila, aqui tem clorofila. Beleza? É tudo ao mesmo tempo, gente, mas a gente vai explicando por partes. Então, primeiro, a luz vai bater aqui nessa clorofila do fotossistema 2. Essa luz vai excitar os elétrons. Esses elétrons que receberam luz aqui, eles vão escapar. E eles vão cair numa cadeia transportadora de elétrons, produzindo ATP. Quando chegar aqui no final da cadeia, eles entram no fotossistema 1. Eles entram muito rápido, porque assim que eles entram, eles já recebem luz de novo e já escapam novamente, caindo numa nova cadeia e produzindo mais ATP. Pegaram a ideia, gente? Show de bola. Beleza? Só que a gente tem um problema. Se você parar para pensar, esse elétron que saiu da clorofila,
Ele foi embora. Certo? Ele saiu aqui da clorofila, passou por essa cadeia, entrou na outra clorofila, recebeu luz de novo, parou em outra cadeia e chegou aqui ao final. Ele não voltou. Se toda vez que a clorofila receber luz, ela perder um elétron, já era. Vai ter uma hora que vai acabar. Vai ter uma hora que não vai ter mais elétron para ela dar. Alguém tem que repor esse elétron aqui que foi embora. Quem que vai repor esse elétron? A água. Por que a planta bebe água, gente? A planta puxa a água do solo porque ela vai pegar essa água e ela vai usar a luz para quebrar a água. Ela vai quebrar a água em elétrons para repor o fotossistema 2, H+, e oxigênio. A água é quebrada para liberar elétrons, para repor esse elétron que o fotossistema 2 perdeu, H+, e oxigênio. Então, todo o oxigênio que a planta está soltando no ar veio da água. Esse oxigênio aqui sai da planta e vai para a atmosfera. Só tem um pequeno problema. Quem estava aqui na semana passada aprendeu comigo que elétron e H+ não podem ficar soltos na célula. Não podem, de jeito nenhum. Elétron e H+ soltos são perigosíssimos. Quem vai pegar esse elétron e esse H+? Semana passada, quem pegava os elétrons e os prótons soltos? O NAD e o FAD. A planta também tem um NAD e um FAD. O NAD da planta é o NADP. Moleza de lembrar, vai. O NAD da planta é o NADP. O NADP, lembra do Uber? Lembra do táxi? Ele vai chegar aqui vazio, ele vai chegar aqui oxidado. Quando ele tá vazio, ele tá oxidado. Ele vai pegar esses elétrons e esses H+, e vai virar um NADP reduzido. Aqui dentro ele tá cheio de elétrons e H+. E para onde que ele vai? Você não mora dentro do táxi. O táxi te leva para algum lugar. Para onde esse NADP vai levar esse H+ e esses elétrons? Junto com a ATP, ele vai para a próxima fase. Ele vai para a fase escura ou química. Já deu para entender a ideia? Já deu para pegar a ideia? A fase escura ou química não acontece no escuro, porque ela vai depender do ATP e do NADP, que vem da fase clara. Então as duas dependem da luz. Só que essa aqui depende direto da luz, porque a luz aqui excita a clorofila. É nessa fase aqui que a clorofila absorve a luz. Mas essa aqui depende indiretamente, porque vai depender da fase clara. Então as duas vão acontecer, na verdade, ao mesmo tempo. Assim que esse ATP e esse NADP são produzidos, eles vêm aqui para a fase escura. A fase escura, gente, já vai acontecer aqui, ó, no estroma do cloroplasto. Pensa comigo, pensa comigo. A água foi quebrada e deu origem ao oxigênio. O que vai acontecer na fase escura agora? O CO2, o gás carbônico, vai dar origem à glicose. Então, é na fase escura que o CO2 do ar
vai formar o alimento, vai formar glicose. Não se desespera. Não se desespera, tá? Ó, pra quem tá perdido, Maria, estroma é toda essa parte aqui, ó, que eu vou pintar. Como se fosse esse citoplasma do cloroplasto. Beleza? É isso aqui que é o estroma. É toda essa parte que eu pintei aqui no desenho. Show? Eu vou deixar sem pintar, só pra não ficar feio. Mas tudo isso aqui é o estroma. É aqui que vai acontecer essa fase escura. É aqui que o CO2 vai virar glicose. Não se desespera, vamos lá. Estamos quase acabando. É mais curto que respiração. Como é que o CO2 vai virar glicose? Como é que o CO2 vai virar glicose, que é um carboidrato, um açúcar de 6 carbonos? Porque o CO2 tem um carbono só, né? Como é que ele vai virar glicose, um açúcar de 6 carbonos na composição? Vamos lá. A planta vai pegar o CO2 do ar. Puxou o CO2. Ela vai juntar esse CO2 com um composto que ela mesma produz, que o próprio cloroplasto produz, de 5 carbonos. Esse composto de 5 carbonos é a chamada ribulose. Beleza? Para juntar o CO2 do ar com essa ribulose, com esse composto de 5 carbonos, a planta tem ali dentro do cloroplasto uma enzima chamada de rubisco. Então, a rubisco vai pegar o CO2 e vai juntar com a ribulose. Quando a rubisco pegar o CO2 e juntar com a ribulose, ela vai formar um composto de 5 mais 1, 6 carbonos. Beleza, Camila, isso aqui é a glicose. Não, não é. Se fosse, era muito mais fácil, né? Esse composto ainda não é a glicose, gente. Não é a glicose, infelizmente, tá? Esse composto de 6 carbonos não tem nem nome. Porque ele sozinho, espontaneamente, se quebra ao meio. Então, ele tem 6. Ele vai se quebrar ao meio em 2 moléculas de 3. Que a gente chama de fosfoglicerato. Não se assusta com o nome, tá, gente? As questões não vão pedir o nome para vocês. É só vocês entenderem a ideia. Já vou explicar para vocês um pouco melhor o que as questões podem cobrar. Show? Cada fosfoglicerato vai receber um pouquinho do que veio da fase clara. Então, cada fosfoglicerato vai receber, por exemplo, os fosfatos do ATP. Os ATPs chegam aqui, esses ATPs que vieram da fase clara, chegam aqui e doam fosfato. O NADP reduzido, que veio da fase clara, chega aqui o NADP reduzido, vou botar red para vocês lembrarem, e ele se reoxida. Ele libera os elétrons e os prótons. Cada fosfoglicerato vai receber um pouquinho disso. Vai receber um pouquinho de fosfato, um pouquinho de elétron, um pouquinho de próton. Quando eles recebem esses compostos, quando eles recebem fosfato da fase clara, quando eles recebem elétrons e prótons da fase clara, eles viram outro composto de 3 carbonos, que são os chamados gliceraldeídos. Vou tentar apertar aqui para dar, tá, gente? Esses aqui vão ficar um pouquinho... Vou botar um nome só para caber. São os gliceraldeídos. Esses 2 gliceraldeídos vão se juntar. Um de 3 com outro de 3. E vão dar origem a glicose. Ih, não coube.
Calma aí, Renan. Deixa eu ver se... Não vai caber. Vou ter que subir mais. Muita matéria pra pouco quadro. Eles vão se juntar. Não vou botar o nome deles, vou botar direto aqui porque vai estar no slide. Dando origem à glicose. Beleza? Camila, a questão vai me cobrar todos esses nomes? É óbvio que não. A questão quer, gente do Enem, que vocês peguem a ideia. Qual é a ideia? Primeira coisa que eu quero que vocês saiam daqui sabendo responder. Fotossíntese precisa de luz. Não existe isso de uma fase é de dia, outra de noite. Tá mentindo. As duas fases acontecem de dia. Porque as duas dependem da luz. A fase clara, ela é clara ou ela é fotoquímica porque é a fase que depende diretamente da luz. É nessa fase aqui que a clorofila absorve a luz. Tá? Isso é super importante. Porque quando a clorofila absorve a luz, os elétrons escapam. E aí eles caem em cadeias transportadoras que produzem ATP. E aí depois esse ATP vai ser usado para produzir a glicose na outra fase. Beleza? Lembra que para repor esses elétrons perdidos, a planta quebra a água. E é dessa quebra da água que sai o oxigênio. Então todo o oxigênio vem da água. Se você der para a planta uma água radioativa, o oxigênio que ela libera para a atmosfera vai ser radioativo também. Porque todo o oxigênio vem da quebra da água. Esses ATPs, junto com os elétrons e os prótons, vão ser levados lá pelo NADP. Então o NADP pega esses elétrons e prótons e vai junto com a ATP para a fase escura. Que não acontece no escuro, porque ela está acontecendo de dia junto com a fase clara. Beleza? Esse ATP e esses elétrons e prótons vão ser usados para transformar o CO2 em glicose. Repara que a glicose está vindo do CO2. Só que não é tão simples esse processo de transformar o CO2 em glicose. Repara que no meio do caminho eu preciso formar vários compostos de 3 carbonos. Os fosfogliceratos e os gliceraldeídos. Por isso que as plantas, elas são chamadas, as plantas que fazem esse tipo de fase escura, são chamadas de plantas C3. Esse é o ciclo das plantas C3, porque os compostos no meio do caminho têm 3 carbonos. Beleza? Depois a galera de específica aprende, por exemplo, as plantas C4, que no meio do caminho tem 4 carbonos. Mas aqui a nível de Enem, a gente olha só as plantas C3, que é esse ciclo mais básico. Porque no meio do caminho, até o CO2 virar glicose, os compostos têm 3 carbonos. Show de bola, gente? Tira um print, que eu vou te mostrar isso aqui no slide, tá? Beleza, beleza. Olha pra cá que você vai ver que eu botei tudo aqui bonitinho pra vocês, até uns resumões, ó. Então, novamente, fase clara pode chamar de fotoquímica, fase escura pode chamar de fase química. Show? Mas lembrar que nenhuma fase acontece no escuro. As duas dependem da luz. A fase clara vai usar a luz para excitar a clorofila. A fase escura vai usar os produtos da fase clara, o ATP e o NADP. Show? Olha aqui, ó. Tá aqui a planta. A luz vai bater na folha, no cloroplasto, no tilacoide. Olha aqui dentro do tilacoide a clorofila. Olha aqui a molécula de clorofila, que vai receber a luz, tá? A clorofila, ela tá aqui num grupo que a gente chama de fotossistema. Clorofila, clorofila. Tá? Tá bem bonitinho aqui pra vocês. Lembra que quando a luz bate nessas clorofilas, o elétron escapa. O elétron cai numa cadeia transportadora que produz ATP. Entra no outro fotossistema, bate luz de novo, ele escapa. Cai numa cadeia transportadora, produz
ATP. Show? Quem vai repor esse elétron que foi embora? A água. A água é quebrada em elétron, H+, e oxigênio que vai para o ar. O H+, junto com esse elétron aqui no final, vai embora com o NADP. O ATP e o NADP vão lá para a fase escura. Olha o resumão aqui para vocês. Tudo que eu falei, eu botei aqui. Esse é o slide do resumão, tá vendo? Para depois você poder anotar com calma no seu cabelo. No seu caderno, tá? Depois você pega esse texto bonitinho e anota lá no seu caderno. Tudo que eu falei tá aqui. Foi lá para a fase escura, que acontece lá no estroma do cloroplasto, onde o CO2 vira glicose, também chamada de ciclo de Calvin-Benson, que são os pesquisadores que descobriram esse ciclo C3, esse ciclo da fase escura, tá? É nessa fase que finalmente o CO2 vai virar glicose. Então a água vira o oxigênio, o CO2 vira glicose. Show de bola? A planta junta o CO2 com a ribulose e aí vai formar um composto de 6 carbonos que se quebra em 2 fosfogliceratos. Eles vão receber o ATP e os elétrons e os H+ do NADP vão virar os gliceraldeídos, que vamos juntar para formar glicose. Bonitão aqui o resumo para vocês. Tudo que eu falei tá aqui depois para você anotar com calma no seu caderno. Show? E eu gosto muito desse esquema porque ele junta as duas, ó. Ele te mostra que uma depende da outra. Olha o ATP e o NADP cheio de elétrons e prótons saindo da fase clara, indo lá para a fase escura, ajudando o CO2 a virar glicose. Olha como a fase escura depende da fase clara, então as duas acontecem de dia. Beleza, gente? E para fechar a ideia e liberar vocês, a quimiossíntese. Aqui, gente, eu só queria comparar os processos, tá? Existe um outro processo de síntese, de produção de glicose. A quimiossíntese, tá? Qual a diferença da fotossíntese para a quimiossíntese? Como eu bati muito nessa aula, a fotossíntese usa a energia da luz. Essa é a ideia. Para produzir glicose, a gente vai usar a energia da luz do sol. Na quimiossíntese, os seres autotróficos que produzem glicose por quimiossíntese usam a energia das reações químicas. O Alan vai falar muito isso com vocês. Esses seres vão usar energias de reações redox. Reações que o Alan vai explicar que são reações de oxidação e redução, tá? Por exemplo, as bactérias do ciclo do nitrogênio. Lembra que semana passada em Bio2 a gente aprendeu nitrosomona, nitrobacter, as bactérias que vivem lá no solo e que ajudam a transformar lá o nitrogênio gasoso em nitrato? Pois é, essas bactérias produzem o próprio alimento usando a energia dessas reações. Então, na verdade, ela não está te ajudando. Ela não está transformando o nitrogênio gasoso em nitrato porque ela é boazinha. Ela está usando a energia dessas reações para produzir o alimento dela. Show de bola? Tranquilo? Fechamos, gente. Uma aula bem pesadinha, como eu falei para vocês, é um mês bem pesado em Bio 1. Mas a gente vai superar. Daqui a pouco a gente entra em corpo humano. Um beijo para quem fica em Bio 2. Até já, com mais uma aulinha de ecologia. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.